Oi, gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai falar especificamente de um animal totalmente exclusivo que João menciona ali em Apocalipse 12. É o grande dragão vermelho. Tá? Por que a gente vai falar sobre esse animal? Alguém vai dizer assim, mas a Bíblia já não está explicando que animal é esse, não está dizendo que é Satanás? Bom, existe uma coisa que na teologia vocês têm que entender, que a Bíblia faz isso em vários lugares, que é o tipo e o antitipo. Tá? O dragão vermelho é o tipo de um antitipo que é o próprio Satanás. Por quê? Satanás ele não pode manifestar no mundo físico sem um agente intercessor, tá? Porque o Satanás, como ele é um anjo, né? Continua sendo um anjo, então ele trabalha em outra esfera dimensional que não a nossa no mundo físico. Então ele precisa de um, vamos dizer assim, um tipo físico para que ele possa se manifestar. Então esse tipo físico que ele se manifesta em Apocalipse 12 é o dragão vermelho, como o tipo físico que ele se manifestou lá no Jardim do Éden foi uma serpente. Só para vocês entenderem, tinha a serpente que era o tipo físico, e ele se manifestou na serpente. Ele, um ser antitipo, né, um ser espiritual, ele precisava de um tipo que era a serpente para se manifestar e enganar a Eva, no caso. Tá? Então ele vai se manifestar no dragão vermelho, que agora a gente vai então propor isso agora, e para a gente poder entender, né, decifrar esse mistério desse grande dragão vermelho, ok? Então a gente vai para o texto em questão, e ele está aqui em Apocalipse 12, a partir do 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, quando ela a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então o que temos aqui? Aqui nós temos várias tipologias que o João apresentou a nós, tá? E sabemos que isso é a tipologia, que isso não é exatamente, está vendo no céu lá, uma virgem e tudo mais, um dragão querendo devorar o filho que está nascendo, tá? Isso é uma tipologia, e a gente pode entender que é uma tipologia do arrebatamento que está mencionada aí, porque tem um filho que está sendo arrebatado. Tá? Ele não pode ser Jesus, porque Apocalipse, né? Apocalipse uma revelação das coisas que iriam acontecer. Então Jesus já tinha assunto aos céus há quase 2000 anos atrás, e ele não foi arrebatado, ele foi assunto aos céus bem devagar, e 500 pessoas viram ele fazer isso. Então essa palavra arrebatamento, harpazo no original em grego, é um outro tipo de coisa, sendo tomado bruscamente. Então isso aí só pode ser sobre o arrebatamento, e esse filho que há de reger as nações com vara de ferro, né? Então, ou cetro de ferro em outras Bíblias, uma fala sobre Jesus, né? Que nos Salmos diz sobre ele, e a outra que o próprio Cristo ele falou que vai dar autoridade para a sua igreja, tá? Para reger as nações com vara de ferro. Então, concluindo, né, a gente vai tirar a prova dos 9. Se não for Jesus, então é a igreja, no caso ali, que vai ser arrebatada. E o que acontece então? No momento que ela nasce, né, a gente sabe do antitipo ali da virgem, Israel, que é chamada de virgem, né? Esse filho que há de nascer é a igreja.
E agora a gente tem esse dragão vermelho que a gente vai decifrar agora nesse momento, tá? Então todos esses componentes que está aqui em Apocalipse 12, eles são tipo do antitipo, tá? O filho que há de nascer ali é o tipo da igreja, que é o antitipo. A virgem que o João viu no céu é Israel, né, que é o antitipo. E o Satanás é o antitipo do dragão vermelho. Tá? Então a gente já concluiu então decifrou então concluiu o fato em si, e agora a gente vai para descobrir o antitipo. Antes disso, eu quero lembrar para vocês que existem alguns antitipos aí que a gente vê lá em Apocalipse 13, né? Então a gente vai para lá agora. A gente vai ver aqui em Apocalipse 13 também que existem alguns antitipos aqui e tipos que a própria Bíblia já decifrou lá em Daniel, inclusive, que o anjo Gabriel falou com Daniel o que seria, né? E eles voltam aqui. A gente vê aqui em Apocalipse 13, a partir do 1, João, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Tá? Até aqui, só para não confundir muito as coisas. Então a gente entende, que a gente viu lá no livro de Daniel, que o leopardo, no caso assim, então tu vê que essa besta, lembra que em Daniel eram três animais distintos que o Daniel reconheceu. Um era o leopardo, o outro era o urso, era o leão, e outro era uma besta que o Daniel não reconheceu. Ele não reconheceu aquela besta como um animal definido, como ele viu o leão, o leopardo e o urso. Tá? Então a gente bem entende que esses 3 animais, o leão, o leopardo e o urso, foram esses 3 impérios, no caso aí, os animais são tipos dos impérios que são antitipo, que é o Império Grego, o Império Medo-Persa e o Império Babilônico, que Deus instigou esses animais para castigar o povo judeu por causa da desobediência dele. Então o que aconteceu com esses animais no futuro, então, né, o tempo presente que a gente está vivendo? Satanás pegou esses animais, né, pegou o leopardo, o leão e o urso, e ele transformou numa besta. Tá? Então, tanto é que o Daniel ele não distinguiu esse quarto animal, que era o mais terrível de todos. Então a gente viu aqui tipo e antitipo, então a gente vai também para Apocalipse 12, que é a mesma coisa, é tipo e antitipo. Então, esse é um animal totalmente novo, que ele não foi, vamos dizer assim, não foi revelado para Daniel pelo anjo Gabriel. É um animal totalmente novo. E ele aparece agora no futuro. O João identificou ele como um grande dragão vermelho. Tá? Lembrando para vocês, né? As pessoas já vão, mas a Bíblia já está dizendo que esse dragão vermelho é o Satanás. Sim, o Satanás é o antitipo do dragão vermelho, porque Satanás precisa de uma coisa física para se manifestar. Então, como é que ele pode devorar a igreja? Ele não pode, porque ele é um ser espiritual, e a igreja por enquanto é um ser físico. Então, como é que ele pode devorar a igreja? Ele precisa de um tipo físico para devorar a igreja. Então, a solução, então, quem é esse dragão vermelho? Bom, eu não vou poder falar o nome aqui porque está arriscado o YouTube censurar, que a gente não pode falar certos nomes aqui. Então, quem é aquele país lá da Ásia conhecido como o Grande Dragão Vermelho, que atualmente ele tem tem o maior poderio econômico, o maior poderio tecnológico e o maior poderio militar da Terra? Quem é? Eu preciso dizer, né?
Vocês estão vendo aí, de lá surgiu então esse bichinho aí que todo mundo sabe, que eu não posso dizer o nome também, que vai ser censurado. Então, por que é esse país? Porque é um dos países que tem perseguição severa contra a Igreja de Cristo. Tá? Então, tudo está dentro dos conformes aqui. Tá? Então, o que a gente pode ver, então, a partir disso, que esse país, que ele está agora crescendo em proporções inimagináveis, inclusive está comprando quase todo o Brasil, já comprou muitas coisas no mundo inteiro, quer dizer, ele dominou. Então, vocês estão vendo que é o seguinte, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, a gente sabe que as 7 cabeças e 10 chifres, eu vou botar a foto aqui para vocês, não vou falar o nome também da religião, que eu posso ser censurado no YouTube, né? A gente está cada vez mais sendo censurado. Então ele tenta devorar a igreja. No momento que ele tenta devorar a igreja, que a igreja sai do ventre, vamos dizer assim, de Israel, que é a Virgem, né? E a gente vê aqui que é um nascimento prematuro, tá? Tem lugares bíblicos que propõem que esse nascimento é prematuro, que inclusive a Virgem, ela está grávida, né? Desse ser, vamos dizer assim, e ele sai ele tem um nascimento prematuro, e então esse dragão vermelho está pronto a devorar, então, no caso aí, a igreja, e ele não consegue, porque no momento que ele vai devorar a igreja, no momento que a igreja, vamos dizer assim, esse filho, ele sai do ventre, né? Ele então é arrebatado a Deus. Então, se a gente for vendo, então, a gente vê aqui na Bíblia, esse dragão vermelho, vamos dizer assim, né, que é o tipo de Satanás, né? Satanás é o antitipo. O Satanás vai usar ele, né, para perseguir então a Israel. Deve ser esse exército imensurável, vamos dizer assim, né? É o maior exército do mundo. Perseguir Israel. Israel vai se proteger numa cidade ali no meio do deserto, que eu propus para vocês, que essa cidade ela está sendo construída agora, vai ficar pronta aí. Eles dizem que vai ficar pronta aí em 2030, mas eu acho que fica pronta um pouquinho antes. Eles vão se proteger lá, e esse dragão, no caso desse exército, ele vai ser devorado por um terremoto, né? Como a gente vê aqui em Apocalipse 12, e depois a profecia ela fica brigando com o tipo e o antitipo ao mesmo tempo, tá? E aí depois ela profetiza sobre o antitipo, que é Satanás, né? Ali no 9 ele foi houve batalha no céu. A partir do 7 houve batalha no céu, né? Batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Então aqui já está, a profecia já está falando do tipo. A gente vê isso muito lá em Ezequiel, né? Ezequiel usava muito o tipo e o antitipo na mesma profecia, né? Que o rei de Tiro, no caso, era o tipo do antitipo, que era o próprio Satanás, né? O príncipe da Pérsia, né? Que era uma potestade bastante poderosa, que impediu o anjo Gabriel de passar a mensagem para Daniel, que o príncipe da Pérsia era o tipo do antitipo, que era essa entidade, então, aí, do mal, que essa potestade que impediu o anjo Gabriel. Então, a teologia é assim mesmo, a teologia é um pouco complicado, né? Então, é só para a gente entender que esse tipo, né, do grande dragão vermelho é esse país, que eu não posso mencionar o nome. Vocês estão vendo aí essa profecia se cumprindo à risca, e apenas para dizer para vocês que a gente está prestes, então,
a sermos arrebatados, né? Porque esse país aí está começando a produzir uma perseguição severa contra a Igreja de Cristo ao redor do mundo. A gente não sabe, eles estão debaixo dos panos, eles podem usar inteligência artificial para fazer isso, né, com mini drones e alguma coisa assim para tentar matar todos os cristãos ao redor do mundo. A gente sabe que esse país foi o pioneiro em inteligência artificial e reconhecimento facial, né? Eles vão usar o 5G aí que já está sendo disseminado no mundo inteiro, e ele pode nesse momento aí de devorar a igreja, né? Então nesse momento que ele vai devorar a igreja, a gente não sabe o momento certinho que eles tramam tudo isso às ocultas, né? E a igreja vai ser arrebatada, tá? Eu queria apenas trazer esse estudo aí para vocês entenderem a questão aí do grande dragão vermelho, que é esse país lá do asiático, né, que é chamado o dragão vermelho da Ásia, tá? E como a Bíblia é preciosa e minuciosa em suas profecias, basta a gente entender, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa exegese, desse estudo, e até o próximo estudo, se Deus quiser.